feliz de ter mais uma oportunidade pregando aqui com os irmãos Santo Amaro. Creio que assim como Deus tem feito coisas maravilhosas lá no Major, eu tenho plena certeza que Ele tem feito aqui com os irmãos. Então eu vim aqui aproveitar um pouco dessas bênçãos. Em Romanos, no capítulo 10, nós vamos ler todo o capítulo. A igreja está estudando Romanos, fazendo a exposição, e graças ao meu bom Jesus, eu tive a oportunidade de estar com os irmãos aqui no capítulo 10, para a gente entender um pouco do mistério de Cristo, do seu Evangelho. Antes eu gostaria que os irmãos, assim que abrissem suas Bíblias aí, colocassem ela sobre a cadeira e olhassem aqui firmemente para mim, para dar atenção ao público. Que bom. Eu vou tirar o microfone, coisa rápida. Irmãos, a nossa vida ela só funciona de uma forma. Se você quer Deus na sua vida, e viver para Deus. Só funciona por meio da palavra. E aí a sua mão direita aí você levanta. Essa mão direita representa a palavra. Aqui benção. A mão esquerda você levanta, representa a sua vida, sua alma e seu coração. Aí eu quero que sua mão onde está, a direita e a esquerda, tente estar juntos, mas sem estar juntos. Tem como você apertar a sua mão direita com a mão esquerda dessa distância? Não tem, né, irmão? Impossível, a física para ele. E se a gente fizer isso aqui, tem como? A mão encostar na outra mão? Tem, né? Tem. Ainda não dá, a distância é muito longe. E um pouco mais, encosta, mas pouca coisa, né? Aí eu quero que você faça isso aqui, ó. Certo? Olha só. Aqui tá lindo. Eu quero que você desalinhe um pouquinho aí. Isso, olha só. Você desalinha. Desalinha um pouco mais. Isso. Agora eu quero que você feche a sua mão bonitinha aí. Desse jeito. Dá certo? Tem como? Não tem como, né? Os dedos não entrelaçam certinho. Isso é porque a sua vida com a palavra precisa não só estar próximo, mas alinhado. E quando está alinhado, você fecha as suas mãos ali. Alinhado, bonitinho. Deu certo, foi? Isso eu pensei que agora, só um exercício prático. A palavra tem que estar próximo de você e alinhado com você. A palavra ela tem que estar perto do seu coração e você precisa estar alinhado com essa palavra para as coisas funcionarem. Então, ela distante não dá certo, ela um pouco distante não dá certo, ela quase perto também não dá certo. Ela tem que estar próxima. E não só próximo, mas alinhado. Porque às vezes a gente está próximo da palavra. Eu vou no culto, eu vou na vigília, eu vou no retiro, ouço a palavra, leio a Bíblia, mas eu não me submeto, eu não me alinho a ela. E aí eu não tenho uma vida com Deus. E é por isso que a gente prega o Evangelho. E é por isso que hoje eu estudei a Bíblia e orei para estar aqui pregando para vocês. E outros que aqui estão vão fazer a mesma coisa daqui uns dias, se Jesus quiser, glória a Deus. E eu creio que continuará a ser feito assim até a vinda de Cristo. Por quê? Porque a palavra precisa estar alinhada com o povo de Deus. Mas a palavra não vai se dobrar para que o povo de Deus possa tê-la. Nós, o povo de Deus, se dobra a ela para que a gente tenha. Amém? Glória a Deus. É só um exercício prático para a gente entender um pouco mais sobre como nós vamos pôr em prática, né? O que vamos aprender aqui. Eu não quero que ninguém escute o que eu falei aqui, leia e faça assim, eu entendi, agora eu vou continuar a minha vida do jeito que estava. Não, eu quero que você ouça o Evangelho, acompanhe aí na sua Bíblia, leia, escute, entende e pratique. Romanos capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento.
Pois, não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto: será que não ouviram? Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto ainda: será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés: farei com que tenham ciúme dos que não são povo, com o povo insensato vos provocarei. Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel, ele diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente, rebelde. Pai, que em teu nome, Jesus, nós possamos aprender algo aqui. Nós possamos aprender, Jesus, que tu está próximo de nós e que tu quer caminhar conosco. Nós oramos e pedimos: dá-nos entendimento e nos ajuda, Jesus, a sermos transformados pela sua palavra. Amém. Podeis assentar? Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que servem aqui, dividam o seu entendimento entre ouvir, ouvir a palavra e interceder pela palavra. Vocês estão com essas duas missões, em nome de Jesus. E aí, irmãos, nós começamos aqui no capítulo 10 de Romanos. Creio que na última palavra, qual o pastor Lucas trouxe, nós lemos no capítulo 9, lá no final, que Israel tropeçou em uma pedra. E eu quero contextualizar para talvez alguns que não estiveram no último culto, ou talvez não entenderam algumas coisas que foi lida aqui no capítulo 10. Se Israel, como a gente vê no final do capítulo 9, mostra que Israel não quis a justiça que vem da fé, mas quis a justiça própria, eles tropeçaram na pedra que, segundo o que o profeta diz lá no final do capítulo 9, é uma pedra que Deus pôs em Sião, uma rocha que iria ofender aquele orgulho daquele povo. O que isso quer dizer? Nós temos o povo gentil e o povo judeu. E o povo judeu, o povo da promessa, como está lá no início do capítulo 9, nós vemos o povo que recebe as promessas, recebe a aliança, recebe deles os patriarcas vieram. Um povo de privilégio, foi chamado por Deus para anunciar todas as outras nações que são gentios esse Senhor e essa aliança. Mas eles, com o tempo, a gente vai vendo que foi nascendo dentro do seu coração um orgulho, e esse orgulho foi crescendo e crescendo e crescendo, ao ponto que quando Deus decidiu vir à terra para anunciar a sua nova aliança por meio do seu Filho Jesus Cristo, que é Deus, eles com o seu orgulho não aceitaram.
E então a igreja, estabelecida por esse Jesus, nosso Senhor e nosso Deus, essa igreja então passa a pregar aos judeus como Jesus fez. Mas nós vamos ver que nos primeiros anos da igreja primitiva, estabelecida pelos apóstolos, nos primeiros anos de pregação, de missão, essa mensagem começa a espalhar para outros povos, não só os judeus. Começa a sair daquele centro ali em Jerusalém, começa a avançar. Assim como o próprio Jesus disse, que eles iriam pregar a outros lugares até os confins da terra. E então essa mensagem começa a avançar entre os gentios e prosperar no meio dos gentios. E aí é o que nós vemos no início do capítulo 10 aqui. Nós vemos então que Paulo, percebendo o avanço que essa mensagem, o avanço que o evangelho tinha alcançado no meio dos gentios, ele percebe o quão terrível é a situação dos judeus, que não abandonavam o seu orgulho e queriam viver pela sua própria justiça. Eles queriam viver pela lei daquele Antigo Testamento, rejeitando o cumprimento da lei que era Cristo, do Novo Testamento, da Nova Aliança. A gente vê então o que Paulo diz no versículo 1, 2, 3, 4 e 5, a primeira parte aí. Nós vemos que ele tinha uma súplica para que esse povo, irmão dele, esse povo que ele faz parte, o povo judeu, pudesse ser alcançado, porque ele sabia, eles têm zelo, mas é um zelo sem entendimento. Eles fazem as coisas entendendo o que é para Deus. E Paulo, ele é providencial ele dizer isso, porque ele sabe o que é isso, o zelo sem entendimento. Ele levava cristãos às cadeias, ele perseguia famílias inteiras em nome de Deus, e ele entendia que aquilo era por zelo a Deus e sua palavra. Ele estava fazendo tudo isso com zelo, mais um zelo sem entendimento. Até que no caminho para Damasco, Jesus o encontra e o chama para ser aquele que levaria o evangelho aos gentios, a quem ele e os judeus achavam e interpretavam que jamais Deus traria uma mensagem e repartiria essa mensagem, esse privilégio e essa salvação que é essa mensagem a um povo ímpio, um povo que tinha práticas, cultura, pensamentos totalmente diferentes daquele do povo escolhido por Deus. E aí nós vemos então no versículo 3 que ele fala que eles, não reconhecendo a justiça de Deus, eles procuraram estabelecer a sua própria, e por isso eles não se sujeitaram à justiça de Deus. No versículo 4 ele fala que Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Eles rejeitaram a justiça de Deus, ou seja, eles rejeitaram a Cristo. Eles rejeitaram a única coisa que poderia salvar o coração deles, orgulhosos, vaidosos e pecaminosos. E eles queriam, porque queriam bater de frente com aquele que poderiam interpretar para eles a lei, Jesus. E aí nós vemos então, Paulo continua no versículo 6, o seguinte, ele diz: mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos, mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Ele cita Deuteronômio no capítulo 30, versículo 12, 13 e 14. Ele faz umas pequenas alterações nessa citação. No texto do qual a gente falou de Deuteronômio, ele vai dizer o seguinte, Moisés vai dizer o seguinte, nós podemos ler melhor, abrindo lá no texto. Diz o seguinte, versículo 12, 13 e 14. Não está no céu, vou ler o 11 que fica melhor. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para dizeres quem subirá ao céu por nós e o trará,
e o anunciará para nós, para que obedeçamos a ele. Nem está do outro lado do mar para dizeres quem atravessará o mar por nós e o trará e o anunciará por nós, para que obedeçamos a ele. Sim, a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a cumpras. Ou seja, Moisés estava falando em Deuteronômio que aquele mandamento não era muito difícil, pois eles estavam caminhando com aquela palavra, eles estavam caminhando com aquele Deus daquela palavra, aquele mandamento. Só que Paulo, ele leva mais à frente. Ele fala que essa justiça que não vem da lei, ou seja, da justiça própria, mas essa justiça que vem pela fé, e a fé em Cristo, ela diz o seguinte: quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer? Quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas essa palavra não diz isso. Essa justiça que vem pela fé, ela não é necessária que o homem faça um esforço tremendo ao ponto de ter que ir lá no céu procurar, ou ter que descer lá no abismo e procurar essa justificação. A justiça que vem pela fé, ela não nos exige que a gente faça um esforço máximo. Tem um pastor que fala: não é necessário que você vá lá nos arquivos do céu procurar nela o entendimento para alcançar a salvação, ou descer ao abismo e procurar Jesus lá para buscar dele salvação e falar: Jesus vem nos salvar. Não exige de nós nada disso, esforço algum. Não é necessário que nós façamos algo, nós vamos ao céu, nós vamos ao abismo procurar essa justificação. Não. A justiça que vem pela fé, ela só nos diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Você não precisa virar um monge e procurar essa justificação. Você não precisa virar um sacerdote do Antigo Testamento e andar na perfeição da lei, procurando todos os preceitos e obedecer a eles. E você precisaria de um advogado para isso, viu? Para obedecer tudo certinho na medida. E com um advogado você ainda não conseguiria. Porque ela exige que seja perfeito para ser justificado por meio dessa lei. Ela exige que haja perfeição. E o detalhe é que todos nós não somos perfeitos e todos nós somos pecadores. Então seria impossível para nós. E era nisso que o povo judeu estava tropeçando. Era nisso que eles estavam tropeçando. Eles estavam querendo ainda buscar essa perfeição que a lei exigia, mas como o próprio Paulo diz, teve fim em Cristo. Ele então seria o crivo, ele então seria o meio pelo qual obteria salvação, perdão dos pecados, santificação, justificação. Ele seria aquele a quem subiria ao céu e buscaria a salvação. Ele seria aquele que desceria aos abismos e de lá tiraria todas as correntes que estavam sobre aqueles condenados à morte. Ele, Jesus Cristo. Então não é nós. E esta palavra, esta promessa, este Cristo, que é a palavra encarnada, está perto de ti. Na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Que eu, pelo privilégio de Jesus Cristo, posso pregar para você hoje. Então, como e por que os judeus tropeçavam? O seu orgulho. Eles queriam que o que eles fizessem acrescentasse crédito com Deus. E eles tinham inúmeras desculpas, a principal era a lei. E uma das desculpas é que Jesus ia comprar essa lei. Não, é impossível que alguém que morreu numa cruz, ele é maldito, foi amaldiçoado. A lei diz que aquele que fosse pendurado no madeiro era um maldito. Como é possível que esse seria o nosso Deus? Mas eles não conseguiam entender que Deus quis mostrar na própria carne que Ele amava todos os homens, não só os judeus, mas os gentios, que Ele amou toda a humanidade. Eles não conseguiam entender que como Deus
se despiu de toda a sua glória. O homem precisava se despir do seu orgulho para aceitar essa mensagem e entender que ele não é suficiente. O homem, o ser humano não é suficiente. O homem, a mulher, o pecador precisa de um Deus, precisa de alguém para morrer por ele, e precisa que esse alguém seja perfeito, como Cristo foi. Glória a Deus. E aí, nós continuamos no versículo 9, que vai para essa outra parte, onde Paulo continua dizendo: porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo que nele crê nunca será envergonhado. Vamos abrir alguns textos. Eu quero que você abra comigo o texto de Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 21 diz o seguinte: versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Então essa palavra encarnada estava diante deles e eles não conseguiam ver. E às vezes Jesus está diante de nós e Ele está nos chamando a confessá-lo, a se dobrar diante de Sua palavra, abandonar nosso orgulho, nossa falta de temor, falta de amor, falta de misericórdia. Esse orgulho que consome nossa vida e nos impede de ver a glória dEle. E Ele nos chama a perceber que está entre nós. E aí nós vemos essas promessas se cumprindo. Isaías capítulo 59, no versículo 21 diz o seguinte: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Então essa palavra permanecerá na boca daqueles que o buscam, na boca daqueles que se submetem a Ele, para confessá-lo. E aí vem um dos textos que eu acho um dos mais bonitos. Jeremias capítulo 31, versículo 33 diz o seguinte: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei é na sua mente, escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória a Deus, aleluia. Então é a palavra na nossa boca e a lei do nosso mestre, a sua palavra também no nosso coração. E o que nós lemos? Porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então fica para nós um questionamento que muitas vezes pode vir sobre sua vida e você às vezes esquece ou você não leva tão a sério. Mas você é uma pessoa que aparenta crer com todo o coração e confessar com a boca de Jesus Cristo. As pessoas que estão ao seu redor entendem você como alguém que crê em Jesus com todo o coração e confessa Ele. E o confessar aqui não é só ficar berrando e gritando: eu amo Jesus e o sigo, mas eu ajo como alguém que ama Jesus e o sigo. Eu tenho a atitude de alguém que ama Jesus e o sigo. E o meu testemunho é de alguém que ama profundamente Jesus. Glória a Deus. Porque se a gente vê lá no versículo 11, a citação de Isaías 28:16, diz que todo que nele crê nunca será envergonhado. Porque se essa pessoa que o confessa, se essa pessoa que com o coração crer nele e o confessa para a sua salvação, crê nele para ser justificado,
essa pessoa não será envergonhada. Mas nós lemos algo muito importante em Marcos 8:38, que diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora. Não serão envergonhados os que confessarem, não serão envergonhados aqueles que crerem, não serão abandonados, não terão da parte de Deus essa aliança quebrada. Ele não deixará sua palavra, ele não abandonará a sua aliança, ele não é aquele que quebra acordo, jamais. Mas quando nós quebramos o acordo, quando nós abandonamos, quando nós paramos de confessar e quando nós deixamos de crer, aí Deus se envergonhará de nós. Está em Marcos 8:38, você pode ler depois. Ele se envergonhará de nós. E o mundo vai fazer de tudo com que você seja tido como louco, radical, perturbado, esquizofrênico, porque você sofre e você louca. Aí você perde o emprego que você adora. Aí você está enfermo, você vai para o culto. Aí você está com a garganta ruim, você vai evangelizar. Aí você está com frio, você sai na noite para levar sopa para morada de rua. E aí as pessoas pensam, essa pessoa é maluca, ele é radical, alguém doutrinou ela de alguma loucura que ela está fazendo coisas sem sentido. E o mundo passa a caçoar, fazer piada. E aí o inimigo vem tentando colocar em nós desmotivação, vem tentar tirar de nós aquela dignidade de ser o filho de Deus, aquela dignidade de andar na presença de Deus, e a gente começa a pensar, será que compensa? Sofrendo isso tudo e o povo ainda falando, achando que eu estou servindo demais, amando demais a Jesus, me devotando demais a Cristo. E o diabo vem pondo essa semente que nos vai sendo gerada no nosso coração e vai impedindo a gente de crer no Senhor e confessar o Senhor. É um aviso, porque nos dias de hoje, como dizem Marcos, que nós lemos, é uma geração adúltera, perversa, e ela é impossível. Essa geração é impossível no estado que ela está. Ela vê Jesus, ela crê em Jesus. Alguém precisa demonstrar Cristo nas suas atitudes. Alguém precisa espelhar Jesus, como está em Filipenses, numa geração perversa, brilhar Cristo, manifestar o Senhor. Alguém precisa, e será você, e por isso você será alvo do inimigo, para que se envergonhe de Cristo, alvo para que se envergonhe do Evangelho, para que se envergonhe do amor de Cristo, para que se envergonhe do perdão de Cristo. Eles vão falar, mas como assim você diz que é segundo Jesus, tem que se perdoar até esse, até esse, até esse? Isso é loucura. Mas nós carregamos essa mensagem, e ela é loucura mesmo. E nós confessamos, porque o povo judeu não queria naquele tempo, e por isso Paulo viu a derrocada da aliança do povo judeu, a derrocada do povo judeu nessa aliança que Deus tinha com eles. Paulo viu isso, entristecia. No capítulo 9, se eu não me engano, Paulo fala que preferia ser considerado anátema para que os seus irmãos pudessem alcançar aquela mensagem. E no capítulo 10 nós vemos que ele suplicava, ele se entristecia porque via que eles tinham zelo, mas sem entendimento. E tomara que a gente perceba quando está tendo muito zelo, nós percebamos quando está tendo muita prática, muita obra, muita atitude, mas pouca fé, pouco amor, pouca misericórdia, pouca generosidade, pouco perdão. Que a gente perceba, que a gente consiga ver, que a gente consiga ler a palavra e aceitar quando ela nos fere, quando ela nos entristece, mas nos entristece para um arrependimento que trará alegria e salvação. E aí, nós continuamos
Deus poderoso, Senhor e glória. No versículo então 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Esse texto que Paulo cita, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas, está em Isaías 52. E no contexto, estava falando da libertação de Israel, da opressão da Babilônia. E o outro texto adiante, fala, citando Isaías também, só que já se referindo a outra opressão que o povo vivia por meio de Nínive. E nós vemos que, segundo a palavra, segundo os profetas, eles, com uma poesia, falam como são belos os pés daqueles que anunciam a salvação, daqueles que vêm dizer que acabou a opressão, que acabou a força do mal sobre o povo de Deus, acabou a cadeia do mal contra o povo de Deus. É mais ou menos dizendo que como são bem-vindos os pés daqueles que anunciam essa salvação. Como é bem-vindo, como nós estamos gratos, alegres, porque chegou os pés daqueles que anunciam salvação. E a primeira coisa que eu quero deixar claro para a nossa reflexão nessa noite é que você deve agradecer, exaltar Jesus, ser grato, adorar o Senhor. Quando um pastor fiel a Deus se levanta para anunciar salvação em um campo missionário, como é nesse bairro? Você deve ser grato. Deve ser grato. Você deve ser grato quando há cooperadores, quando há obreiros, quando há homens e mulheres se levantando para anunciar a salvação. Porque, segundo a palavra, são belos os pés desses homens e dessas mulheres. São bem-vindos. Deus ama, ao ponto que Deus lavou os pés desses homens. Jesus Cristo, antes da ceia, lava os pés dos seus discípulos. Ali Ele mostra como Ele valoriza aqueles que se dispôs a servi-lo. Maria Madalena, quando vê Jesus pela primeira vez, depois que Ele sai do túmulo, ela vai aos pés de Jesus e o abraça. Ela reconhece como é bem-vindo aqueles pés. E se nós, em primeiro lugar, reconhecemos, somos gratos por aqueles que trazem a mensagem e se dispõem a caminhar e levar o Evangelho, nós também queremos ser essas pessoas. Amém? Amém. Eu quero ser. Eu quero ser aqueles que chegam e os céus falam: bem-vindos são esses que anunciam salvação. Bem-vindos são esses que onde estão anunciam o Evangelho. São bem-vindos nesse lugar, ainda que esse lugar os não receba. Porque, continuando, nós vemos que o texto, continua no versículo 16: mas nem todos deram ouvidos. Nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Nem todos deram crédito a essa mensagem. Versículo 16, citando Isaías 53. Nem todos. E será assim. E será assim até a volta de Cristo. Glória a Deus. E a gente tem que ser resiliente. Nós temos que ser perseverantes e pacientes. Porque nós vamos pregar, nós vamos falar do amor de Cristo, nós vamos louvar Jesus e o mundo, em sua grande maioria, vai rejeitar. Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. E nessa realidade, o que eu faço com isso?
O que eu faço com isso? O que eu faço sabendo que muitos, como foi com o povo judeu e também com o povo gentil, em certas cidades Paulo, Silas e outros cooperadores saíram fugindo daquelas cidades, porque gentios não os receberam, e eles foram contra aquela mensagem que iria tirar eles da sua escravidão, do seu pecado. O que nós fazemos com essa verdade? Nós damos glória a Deus, porque nós somos privilegiados. Irmão e irmã, eu te falo uma coisa hoje, eu quero te dizer uma coisa hoje. Às vezes você sai pela rua, você está indo para o trabalho, você está indo para o seu estudo, você está indo para o culto, você está indo visitar alguém, você está passeando e você fica pensando: oh meu Deus, coitado de mim, eu tenho conta para pagar, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. Ô Senhor, tem essa enfermidade que não passa, Senhor, tem isso, tem aquilo, Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sou nada nessa terra. Sim, você não é nada, você é pó, nós somos pó, mas tem uma coisa, você não pode deixar de crer que você é um homem, uma mulher privilegiada por Jesus Cristo, porque você tem a revelação desse grande amor, e muitos não têm isso, porque eles não querem, porque eles não ouviram, porque eles ouviram e não querem, e por isso nós estamos em uma situação de privilégio. Então nós temos que caminhar nessa terra, nós temos que viver aqui pensando: nossa Senhor, obrigado, eu sou privilegiado, eu fui alcançado, algo poderoso e maravilhoso, o próprio Cristo está perto de mim, está em mim, eu posso senti-lo no meu coração e confessá-lo com a minha boca, e eu agora caminho nessa palavra, os meus pés, eles são bem-vindos onde eu vou, porque os céus anunciam a glória de Deus. Então os céus enviam a mim onde eu estiver para pregar esse santo evangelho. Por isso eu sou privilegiado. Eu sou privilegiado. E muitos não creram, muitos não deram ouvidos, e eles vão passar. Mas se eu não me engano, quem estuda mais a palavra vai me perdoar, se eu não me engano, Paulo, ele fala que seria muito triste se ele levasse tantos à salvação e lá no fim ele perdesse isso. A gente vai continuar falando de Cristo, vivendo a Cristo, renunciando para Cristo, sofrendo por Cristo. Nós vamos continuar sofrendo por Cristo. Eu queria ser aquela pessoa que traria uma nova revelação. Gente, eu entendi na palavra que não haverá mais sofrimento nessa terra. Oh glória, eu queria ser essa pessoa, mas eu não posso ser. Meu coração deseja isso, mas eu não posso ser isso, porque não está na palavra. O próprio Jesus Cristo, que no mundo teria aflição, aos seus discípulos ele disse isso, a nós ele nos disse isso. E essas aflições não passarão até que o Senhor, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, você será tocado por aflições, meu irmão e minha irmã. Até que o Senhor venha, você enfrentará desafios que você vai pensar em desistir às vezes. Até que o Senhor venha, coisas virão sobre sua vida e você pensará: eu não terei como passar por isso. Mas até que o Senhor venha, essa palavra estará perto de ti. Você terá as promessas, você terá a aliança, você terá o sangue, você terá salvação, você terá o louvor na sua vida, o louvor a Cristo. Isso não te deixará sozinho. Você estará cativo pela palavra e pela mensagem de Cristo. E por isso você não estará sozinho. E você conseguirá passar por todas as aflições. Obrigado, Jesus. Então, no versículo 17, diz: portanto a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que não ouviram? Claro que sim. Claro que sim. Falando sobre os judeus, Paulo em Romanos 15, versículo 19, ele fala que com manifestação de sinais, pregando o evangelho plenamente, eles anunciaram a todos os judeus e gentios que eles podiam. Então o que Paulo está dizendo é que eles ouviram. O motivo de eles não crerem não é que a mensagem não foi dita, não é que a palavra não foi pregada corretamente, é porque eles não quiseram.
eles resistiram. O seu orgulho e a sua vaidade impediu que eles se submetessem a Jesus, o carpinteiro. E aí, ele cita Salmo 119. Sua voz ecoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo, dizendo que a natureza então anunciava Deus. Mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés: farei com que tenham ciúme dos que não são povo, com um povo insensato vos provocarei a ira. E Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Citando Deuteronômio, essa primeira citação de Moisés em Deuteronômio 32, e essa segunda citação de Isaías 65. Então, eles não decidiram pela mensagem que foi dada a eles por meio de Cristo. E o próprio Moisés lá atrás disse que Deus faria com que uns ciúmes viessem sobre eles quando essa mensagem chegasse a um povo diferente, um povo insensato. Isso iria provocar a ira no povo judeu. E continuando o texto, mas esse de Isaías diz: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Pois o povo gentil era aquele povo que desconhecia desse Deus. Eles não perguntavam, eles não buscavam, mas Deus se manifestou a eles, para provocar ciúme naquele povo escolhido, lá no deserto, que foi tão duro de coração, e não quis ouvir o Evangelho. E por fim, no versículo 21 diz: mas quanto a Israel, ele diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Se alguns irmãos lembram da parábola, a parábola do filho pródigo, nós vemos dois filhos, dois irmãos. Um fica com o pai e um sai. O que sai leva a herança, leva a insensatez, leva a vaidade e sofre por causa disso. E ele é insensato, ele é ignorante. Ele abandona seu pai, abandona sua família e decide viver sua vida da forma que ele quer. Ele sofre por isso, se vê no meio dos porcos e decide voltar ao pai, procurando pelo menos ser servo do pai. O pai o recebe como um filho. O pai o abençoa. O pai o ama. O pai o perdoa. E o filho que estava ali do lado do pai olha para essa situação e não consegue entender. Questiona o pai. A gente pode entender dessa forma que Israel teve todas as oportunidades, mas quando quando esse povo sistematicamente ia negando essas oportunidades, Deus decide então perdoar aquele filho insensato, que nem perto do pai ficava, que nem próximo do pai estava, o povo gentil. E recebe esse povo, recebe essas pessoas que não são escolhidas, né? E as cuida, ama, guarda, sustenta, protege e salva. Israel tinha zelo, mas não tinha entendimento. E o irmão tinha zelo pelo pai, pelas coisas do pai, mas não tinha entendimento. Não conseguia entender esse amor do pai. E hoje o que eu queria deixar para o final, para a nossa reflexão, é que nós podemos fazer duas coisas. Nós podemos aceitar o amor do pai. Nós podemos confiar na palavra, na promessa do pai, no nome de Cristo Jesus. Nós podemos aceitar essa palavra que está perto de nós. E podemos também ter zelo. E podemos também estar próximo do pai. E podemos também estar junto do pai. Para fazer as duas coisas que Israel e os gentios acertaram. Se os gentios acertaram em aceitar a mensagem, eu quero fazer isso. E se Israel acertou em ter zelo pelas coisas do pai, eu quero isso. Mas nós não devemos errar naquilo que os dois erraram.
Os gentios por aprender somente estando distante, aprender somente errando, aprender somente afastado de Deus. E os judeus por ter zelo, mas não ter entendimento, não entender os planos do amor do Pai, os planos da misericórdia do Filho de Deus. Nós podemos acertar, nós podemos fazer certo, mas nós só podemos se nós alinharmos nossa vida com a palavra de Deus. Alinhe sua vida com a palavra de Deus. Alinhe sua vida com o que Deus tem para dizer sempre. Alinhe sua vida com a mensagem do Evangelho. Se Deus te levantar em algum momento um ciúmezinho, porque você vê alguém fazendo aquilo que você deveria fazer, não seja como Israel e se afaste de Deus e rejeite. Muito pelo contrário, você vai lá e ouça o que Deus disse e obedeça o que Deus disse. Se em algum momento o Senhor te chamar de uma situação da qual você está, não deixe o orgulho, a insensatez de afaste dele. Muito pelo contrário, aceite a ofensa do Evangelho, aceite que a palavra de Deus se arrependa. Como eu disse, fiquei muito feliz de ter ido lá na casa da família da irmã Ferreira, Maria Ferreira, na sexta-feira. E como eu disse lá, eu repito aqui. A gente pode só ter mais um culto, só mais uma visita, só mais uma pregação, só mais um momento onde eu escutei uma palavra e ouvi novo. Então a gente pode pôr em prática aquilo que Deus nos disse e alinhar nossa vida com a palavra. Amém? Se eu falo isso para vocês, é porque Deus falou a mim. Tem um pregador que diz que ninguém deve ministrar aos homens o que Deus não ministrou a eles, né? Então, Deus ministrou isso ao meu coração. Nós vamos orar de pé. Glória a Deus, aleluia. Tenha zelo como Israel, meu irmão. E seja fácil como os gentios. É só ouvir o Senhor chamar que você vai. Mas não seja orgulhoso como Israel. E não esteja afastado do Senhor como os gentios estão. É simples, mas é muito complicado quando nós não queremos colocar isso na vida prática, na aplicação de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, sabendo que Tua palavra ela é poderosa para nos ensinar, poderosa para nos corrigir, poderosa para nos dar direcionamento, nos dar orientação de nós. Jesus, nós queremos ser um povo que tem zelo pelas Suas coisas, mas também queremos ser um povo que tem um coração quebrantado, que assim que Tua palavra nos é dita, nós a confessamos, nós cremos e nós aguardamos. Não queremos ser, meu Deus, um povo que com muito zelo e com muita força, muita ousadia, esquece do entendimento desse amor, esquece do entendimento dessa misericórdia. E também não queremos ser aqueles que só vão entender esse grande amor quando estamos afastados, sofrendo, errando por causa do nosso caminho orgulhoso. Jesus, não, queremos ser um povo que te ama, mas que está próximo de ti. Queremos ser um povo que tem zelo por ti, mas que entende a tua palavra. Queremos estar, meu Deus, alinhados contigo e não distantes de ti. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, aleluia.